Olá, gente. Como é que vocês estão? Estão bem? Foram bem de recesso? Chegou o momento mais esperado por vocês. O momento de aprender equação do primeiro grau. Sabe, todos aqueles probleminhas que vocês veem com letras e vocês ficam, professora, quando é que a gente vai aprender letra? Vai ser agora. E vocês vão ver que é a coisa mais fácil que vocês vão aprender na vida e que vai resolver a maior parte dos problemas da vida matemática de vocês, beleza? Para começar a estudar alguma coisa, a gente tem que saber a definição daquilo, né? A gente tem que saber o que é. Então, o objetivo dessa aula é a gente aprender o que é uma equação do primeiro grau, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar nessa aula para definir o que é uma equação, beleza? E aí, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a resolver as equações. Então, vamos começar com o objetivo de estudar equações, né? Porque tudo na matemática tem um objetivo. Tudo nasce de algum problema que se tinha. Por que inventaram esse negócio de equação? Foi inventado para facilitar a resolução de problemas que envolvem valores desconhecidos. Por quê? Porque há muito tempo atrás já existiam problemas que envolviam números desconhecidos e que precisava encontrar os números. Só que como que a gente resolvia esses problemas? A gente resolvia utilizando palavras de modo discursivo ou através de desenhos geométricos. O problema desse método de resolução é que muitas vezes as resoluções se tornavam muito longas e cansativas. Então, os matemáticos eles começaram a introduzir letras na resolução dos problemas. Para essas letras, elas representavam os valores desconhecidos. Então, qual era o objetivo? O objetivo era pegar o problema com números desconhecidos e transformar eles em sentenças matemáticas, para que a gente pudesse resolver essas sentenças matemáticas. E foram aí que surgiram as equações. Hoje, a gente utiliza equação para resolver várias coisas na vida. A gente utiliza equação para resolver problemas com funções, para determinar a taxa de aplicação de um financiamento, o lucro de uma empresa, para fazer previsão de tempo, para determinar os juros sobre um empréstimo. Então, a gente utiliza equação para resolver vários tipos de problema. E, além disso, a resolução de equação também vai estimular o nosso raciocínio lógico. E ela vai ajudar a gente a resolver vários tipos de problemas complexos. Tudo bem? Então, vamos começar relembrando alguns termos matemáticos que a gente já viu no decorrer da nossa vida acadêmica, né? Até hoje. Começar lembrando o seguinte, ó. Todo mundo sabe que esse símbolo aqui é o símbolo de igual. Então, esse é o símbolo de igual. Quando eu tenho um igual com um tracinho, a gente fala que esse símbolo é o diferente. Esse aqui eu chamo de maior. Por que é maior? Porque eu não sempre leio da esquerda para a direita. A parte aberta não fica voltada sempre para o maior número. Então, aqui a gente vai ler maior. E aqui a gente vai ler menor, porque eu estou lendo da esquerda para a direita e o menor número vai dar desse lado. A gente tem o maior ou igual e a gente tem o menor ou igual, que inclui a igualdade aqui também. Essa setinha aqui significa implica. O que eu estou querendo dizer quando eu uso essa setinha? Eu estou dizendo que o que está desse lado implica o que está desse outro lado, ou seja, uma consequência. O que está desse lado da seta é uma consequência do que estava antes. E quando eu tenho uma seta para os dois lados, eu digo que é uma equivalência. Eu chamo também de se somente se. Eu estou dizendo que esse lado só acontece por causa desse. E esse lado só acontece por causa desse. Por exemplo, vamos usar o implica com frases do nosso dia a dia. Vou falar para vocês o seguinte, ó. Está 16 graus. Logo, está frio. O fato de estar frio não vem do fato de estar uma temperatura de 16 graus. Então, aqui eu tenho uma consequência. Beleza? Só implica nessa direção. Porque não necessariamente porque tá frio tem que estar 16 graus. Ok? Um princípio de equivalência para os dois lados. Um se, somente se. Vamos pensar o seguinte, ó. Se você estudar, será aprovado.
É uma equivalência. Eu estou dizendo para você que se você estudou, você foi aprovado. Se você foi aprovado, significa que você estudou. É um se, somente se. Perceberam a diferença? Então, beleza. Ó. Retomamos esses conceitos matemáticos. Vamos começar agora trabalhando para chegar na definição de equação. Primeira coisa que a gente vai definir é expressões. O que são expressões matemáticas? A gente já conhece as expressões numéricas, que a gente também chama de expressões aritméticas aqui no nosso estudo. O que são expressões numéricas ou expressões aritméticas, que a gente viu lá desde o 6º ano? Era um conjunto de operações matemáticas, não era? Com vários números envolvidos. Agora, eu vou ter dois tipos de expressões. Eu vou ter a minha expressão numérica, que eu também chamo de aritmética, e eu vou ter as minhas expressões algébricas, que eu também chamo de expressões literais. O que é isso? Vai continuar sendo um conjunto de operações. O que vai mudar de uma para outra? Que nas expressões aritméticas a gente trabalha apenas com números, então é operações entre números. E nas expressões algébricas a gente trabalha tanto com números quanto com letras. E essas letras a gente chama de incógnitas, elas são os nossos valores desconhecidos. Então vamos dar alguns exemplos, ó. Exemplos de expressões numéricas a gente está cansado de ver, né? Por exemplo, 2 mais 7. Isso é uma expressão numérica. Outro exemplo de expressão numérica. 10 ao quadrado dividido por 5 menos 2. Isso é uma expressão numérica. Eu tenho várias operações, ou uma operação só, envolvendo somente números. E como é que eu represento as minhas expressões algébricas? Eu represento utilizando letras também. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, ó, x menos 2. Isso é uma expressão algébrica ou literal. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com letras. Outro exemplo que eu posso ter, ó, 2 vezes a mais 5 dividido por b. Eu não preciso trabalhar com uma letra somente, podem ser várias letras. O que faz ser algébrica? Eu ter letras e números. Ou somente números também, ou somente letras também, né? Somente números é aritmética. Eu posso ter, por exemplo, x mais y. Isso aqui é uma expressão algébrica também, beleza? Então, esses são os dois tipos de expressões que a gente tem. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Vocês estão vendo que aqui, ó, vou trocar de cor. Aqui eu coloquei 2 vezes A, não coloquei? Utilizando o pontinho. O que a gente vê? Toda vez que eu tiver uma multiplicação entre uma letra e um número, ou entre duas letras, a gente não vai utilizar o símbolo de multiplicação. A gente vai colocar só um do lado do outro e já vai estar subentendido que é uma multiplicação. Então, em vez de eu escrever 2 vezes A, a gente escreve assim, ó, 2A. 2A é 2 vezes A. E se eu quiser escrever, por exemplo, A vezes B, eu não coloco o pontinho aqui de vezes. Eu escrevo assim, ó, AB. Então, sempre que entre um número e uma letra não tiver operação, ou entre duas letras eu não tiver operação, você vai sempre considerar que é a operação de multiplicação. Isso serve para a gente facilitar a nossa escrita. Professora, eu não gostei disso. Você pode colocar a multiplicação, mas você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Tá errado você colocar? De jeito nenhum. Mas em nenhum lugar você vai encontrar com o sinal de multiplicação. Beleza? Então, beleza. Dois tipos de expressões. Aritméticas, só números. Literais ou algébricas, tenho letras e números. E eu estou falando de operações matemáticas. Expressões envolvem operações matemáticas. Percebam que eu não tenho nenhuma igualdade, eu não tenho nenhuma relação aqui. Beleza? Então, isso nos leva a definir nosso segundo conceito de hoje, que é o que seria uma sentença matemática. Na sentença matemática, eu vou estabelecer uma relação de igualdade, desigualdade ou diferença entre expressões. É isso que a gente vai fazer. Então, quando eu tenho só uma expressão, é expressão. Quando eu estabeleço igualdade, diferença ou desigualdade entre expressões, eu vou ter o quê? Sentenças matemáticas. Do mesmo jeito que a gente classificou
as expressões, a gente também vai classificar as sentenças em dois. As minhas sentenças, elas vão poder ser fechadas. Quando elas são fechadas, elas não apresentam letras, vão ser somente números e operações matemáticas. E elas podem ser abertas. Quando elas forem abertas, é porque eu tenho as minhas letras, que eu chamo de incógnitas, beleza? Vamos ver primeiro as fechadas, ó. As fechadas são aquelas que não apresentam letras, então são somente números e operações matemáticas. E o que elas têm de especial? Elas têm de especial que eu vou classificar elas ou como verdadeira ou como falsas. Como assim, professora? Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, 11 mais 3 é igual a 14. Aqui eu tenho uma sentença matemática fechada. Por que é uma sentença matemática fechada? Primeira coisa, é uma sentença porque eu tenho uma igualdade. Se é uma igualdade, é uma sentença. Ela vai ser fechada porque eu estou usando somente números, não tem letras envolvendo o meu problema aqui. Então, ela é uma sentença matemática fechada. Agora que eu já sei que isso é uma sentença, eu posso dizer se ela é verdadeira ou falsa. E como que eu vou dizer se ela é verdadeira ou falsa? Fazendo a conta. Vou trocar de cor, ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. 11 mais 3 é quanto? 11 mais 3 é 14. Aqui desse lado não tem conta para fazer, então vou repetir. 14. É verdade que 14 é igual a 14? É verdade, não é? Se é verdade, eu digo que essa sentença é uma sentença verdadeira. Perceberam? Então, esse é um exemplo de uma sentença verdadeira. Mas as sentenças, elas também podem ser falsas. Porque do mesmo jeito que na vida real a gente não conta só verdades, a matemática também não vai contar só verdades pra gente. Às vezes ela vai contar mentiras e elas vêm em forma de sentenças falsas. Como assim, ó? Vamos dar um exemplo. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 é maior do que 15 mais 15. Primeira coisa, é uma sentença matemática fechada? Por quê? Porque eu estabeleço uma desigualdade, eu tenho um sinal de desigualdade aqui, ó, que é o maior. É um sinal de desigualdade. E eu só tenho números, eu não tenho letras. Então, ela é uma sentença matemática fechada. Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa? Como é que eu faço isso? Eu vou resolver os dois lados de maneira separada. Eu venho aqui e resolvo esse lado, ó. 2 vezes 10 é 20. Vou repetir o símbolo de maior aqui e vou fazer a conta desse outro lado aqui, ó. Quanto que é 15 mais 15? 15 mais 15 é 30. Gente, é verdade que 20 é maior do que 30? Não, não é verdade. Então, a gente diz que essa sentença matemática aqui, ela é uma sentença matemática fechada? Falsa. Porque ela me dá uma informação que não é verdadeira. Por que a gente chama de fechada, então? Vamos relacionar isso com o que a gente acabou de ver? Ela é fechada porque ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como uma sentença matemática fechada ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Porque ou a informação que eu estou te dando é uma mentira ou a informação que eu estou te dando é uma verdade. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Por isso que ela vai ser fechada. Beleza? Diferente do que a gente vai ver para uma sentença matemática aberta. Vamos ver a diferença? Nas sentenças matemáticas abertas, elas vão apresentar o quê? As letras, que são as nossas incógnitas. Por que elas são diferentes da fechada e por que eu chamo ela de aberta? A gente vai chamar ela de aberta porque ela vai ser verdadeira ou falsa dependendo do valor que eu atribuo para minha incógnita. Então, uma sentença aberta, porque ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Então, eu posso dizer que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, dependendo do valor que eu dou para incógnita. Vamos ver uns exemplos de sentenças abertas? Vamos considerar esse primeiro exemplo aqui, ó. X mais 10. X mais 10 é igual a 35. Aqui eu tenho uma sentença matemática
aberta. Por quê? Ó, eu tenho uma igualdade e eu tenho letra, então ela é aberta. Eu não tenho como dizer se ela é verdadeira ou falsa dessa maneira que ela dá. Porque para eu saber se ela é verdadeira ou falsa, eu vou ter que atribuir um valor para minha incógnita x. Dependendo do valor que eu atribuo para x, ela vai ser verdadeira ou falsa. Vamos ver? Ó. Vamos considerar primeiro que o meu x aqui seja igual a 10. Vamos fazer a substituição. Substituir é eu colocar no lugar, não é? Então, eu vou pegar a minha sentença aqui e no lugar do x eu vou colocar o 10. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 10 mais 10 é igual a 35. A gente já aprendeu a ver se essa sentença é verdadeira ou falsa. Porque agora eu tenho uma sentença numérica, não tenho? Vou fazer a operação desse lado aqui, ó. 10 mais 10, 20. Aqui desse lado não tem nada para fazer, eu vou repetir. 20 é igual a 35, gente? Não. 20 não é igual a 35. Então, nesse caso aqui, quando x for igual a 10, essa sentença vai ser uma sentença falsa. Só que se eu mudar o valor de x, vamos considerar outro valor para o x agora? Vamos considerar que o meu x agora seja igual a 25. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar a minha sentença e no lugar do x eu vou colocar o 25. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 25 mais 10 é igual a 35. Vou fazer a mesma conta para ver se é verdadeiro ou falso. Ó. 25 mais 10 é 35. Daquele lado não tem o que fazer, eu vou repetir. 35 é igual a 35? Sim. Então, aqui eu vou ter uma sentença verdadeira. Percebam, então, que uma sentença aberta ela vai ser falsa e verdadeira. Dependendo de quem? Dependendo do valor que eu vou dar para minha incógnita. É isso que diferencia uma sentença matemática aberta de uma sentença matemática fechada. Tudo bem? Quando eu falo de fechada, é uma coisa que não muda. Quando eu falo de aberto, é uma coisa que depende. Ela muda dependendo do valor da minha incógnita. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver com uma desigualdade agora. Vou colocar aqui 2x é diferente de 10. Aqui eu tenho uma sentença matemática, porque ele está representando o quê? Está representando uma diferença. Se representa diferença, representa igualdade ou desigualdade, vai ser uma sentença matemática. Ela é aberta por quê? Porque eu estou utilizando letras. Eu tenho incógnitas, então ela vai ser aberta. Vamos atribuir algum valor para x? Ó? Vamos considerar aí, primeiro o meu x igual a 10. Do mesmo jeito que eu considerei aqui em cima. E vamos ver se ela vai ser uma sentença verdadeira ou falsa. Como é que a gente faz isso? Substituindo aqui, ó. Vamos substituir. Vou colocar aqui do lado para ter espaço. No lugar do x eu coloco o número. 2. Só que lembra que toda vez que entre um número e uma letra não tiver operação, é a operação de multiplicação? Quando eu substituo pelo número, eu tenho que colocar a multiplicação. Então, vai ser, ó, 2 vezes 10, diferente de 10. Vamos fazer a conta, ó? 2 vezes 10, 20. Do outro lado não tem conta, repito. 20 é diferente de 10? Sim. 20 é diferente de 10. Então, aqui eu vou ter uma sentença verdadeira. E se eu substituir por outro valor agora? Ó? Se eu substituir agora por x igual a 5. Vou substituir, ó. No lugar do x eu coloco 5. Vai ser 2 vezes 5, diferente de 10. 2 vezes 5 é 10. 10 é diferente de 10? De jeito nenhum. Se 10 não é diferente de 10, aqui vai ser uma sentença matemática falsa. Beleza? Então, sentenças matemáticas, o que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber classificar em aberta e fechada e tem que dizer se as sentenças são verdadeiras ou se as sentenças são falsas. Beleza? Lembrando que o nosso x,
que é toda a nossa letra nas minhas sentenças e nas minhas sentenças e nas minhas expressões, a gente chama elas de incógnitas, tudo bem? São os valores desconhecidos. Agora, a gente pode definir o que é uma equação. O que vai ser uma equação? Uma equação vai ser toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja uma ou mais incógnitas. Então, eu preciso de 3 coisas para ter uma equação. Eu preciso que seja sentença matemática, eu preciso que essa sentença matemática tenha uma igualdade e eu preciso ter uma incógnita. Vamos ver alguns exemplos, ó. 2y menos 5 igual a 10. Aqui a gente tem uma equação. Por quê? Ó, vamos ver se satisfaz tudo? É uma sentença matemática? É. Se eu tenho igualdade, já é sentença matemática. Tem uma igualdade? Tem, ó, o símbolo de igual. Então, tem uma igualdade. Tem incógnita? Tem. O y aqui, ó, não é uma letra? Então, ele é minha incógnita. Então, eu tenho aqui uma equação. Mas e se eu tiver a menos 7 maior que 80? Eu vou ter uma equação? Vamos ver se satisfaz? É uma sentença matemática? É uma sentença matemática. Tem incógnita? Tem incógnita. Mas tem uma igualdade? Não, tem uma desigualdade. Se não tem uma igualdade, aqui não é equação. Perceberam a diferença? Sim? Mas eu posso ter uma ou mais incógnitas. Então, se eu tiver assim, ó, x mais 26 é igual a y menos 5. Vai ser uma equação? Vamos ver, ó. É uma sentença matemática, é uma igualdade e eu tenho incógnita. Então, sim, é uma equação. Então, pronto. Cumprimos o primeiro passo do nosso problema, que é saber o que é uma equação. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado nessa aula, manda uma mensagem para mim lá na plataforma, na sala de aula Google, que eu vou responder vocês, beleza? Tô deixando a atividade para vocês lá, junto com o PDF que vocês vão usar para fazer essa atividade. Respondo a atividade no caderno, não precisa copiar o enunciado, só a resposta, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, não deixa passar batido, tudo bem? Um abraço para vocês, até a próxima aula.